Germinação e multiplicação. Dois temas muito interessantes têm a ver com multiplicação da vida, com continuação da vida. A natureza das plantas tem duas vias principais de propagação. Uma é sementeira, outra a propagação vegetativa, ou seja, por multiplicação. Ambos têm a sua razão de existir. O mais natural, em primeiro lugar, é semente. Todos sabemos, podemos adquirir facilmente sementes em pacotes. Estas sementes tem no verso uma indicação como se deve semear, em que altura. Temos sementes hortícolas, temos sementes de flores, muitas vezes sementes de flores nestes cravinhos são muito pequeninos, portanto só podemos semear a lanço. Qual é a diferença entre multiplicação vegetativa e sementeira? A semente é a maneira da natureza se propagar por si só com informação genética por completo. A semente é uma forma duradoura de sobreviver a tempos difíceis, falta de água, alguns anos, enfim. Só quando chega a boa oportunidade de crescimento, ela vai germinar. É uma forma de assegurar nós até as sementes alguns anos, alguns meses em casa, até utilizarmos. E nós tiramos proveito disso. Se nós queremos a nossa horta, a nossa floreira bonito e nós queremos semear, temos que pensar, vamos tocar no mais sensível da natureza. Vamos ter plântulas sensíveis. E para ter sucesso e garantir um ótimo início, devíamos utilizar um substrato especial de germinação. O que é que isto faz? Esse substrato está preparado muito fininho, com uma boa retenção da água, dá uma cama fininha à semente de forma que ela vai germinar nas melhores condições possíveis. Eu trouxe aqui o substrato de germinação, é fino, é muito fino, para aconchegar as sementes. Há muita maneira de preparar uma sementeira. Podemos semear, por exemplo, uma alfobre. Isso aqui é um alfobre, o ideal quando podemos regular o clima. Existem essas caixinhas, por exemplo, com uma tampa luminosa. Nós podemos encher com o substrato especial. Okay. Pronto. Esse é o ideal quando falamos de sementes muito pequeninas. Nós semeamos a lanço, enterramos um pouquinho e regamos a primeira vez com muito cuidado. A primeira rega devia ser sempre por borrifar. Okay? Como qualquer semente, temos que manter a umidade. Manter a umidade para dar continuidade, para começar a germinar todo o processo de lançar a primeira raiz e a primeira folha. Podemos aproveitar, neste caso, fazer a nossa mini estufa, de vez em quando arejar, para evitar fungos. De uma forma geral, num sítio meio na sombra, com luz natural, não expor ao sol direto, para a maior parte das plantas. Exceção, gramíneas, por exemplo, necessitam sol direto para nascer e algumas flores. Como já referi, atentamente leem as instruções. Cada planta tem a sua maneira, cada planta tem a sua instrução, os seus requisitos específicos para ter um melhor sucesso. Ok. Sementeira. Se nós temos um alfobre como este e nós temos indicações, por exemplo, aqui nestas covas sobre a distância, podemos semear uma ou duas sementes em pequenas covas, como o substrato é limpo e naturalmente biológico, fazemos com a mão, não necessitamos de ferramentas, e sementes como a da couve, neste caso, são sementes relativamente grandes, nós vemos, portanto, agarra-se facilmente 2, 3 sementinhas e conseguimos semear, tapar, mantendo uma certa distância. Como nós depois vamos transplantar no campo ao lugar definitivo, no alfobre podemos semear um pouco mais denso que nas indicações, porque normalmente a sementeira aqui dá a distância de campo entre plantas. A nossa sementeira, cuidadosamente feita, nós fazemos uma ligeira compactação do substrato para aconchegar a semente ao substrato e a seguir, a primeira rega, por norma, devia ser feito por borrifar, que é mais aconselhável, e não uma rega por encharcamento. Quando temos o substrato bem úmido, podem ver, está bem úmido, é o suficiente para conservar a umidade. Aproveitamos dessas tampas luminosas e criamos a nossa mini estufa. Num sítio temperado, não expor diretamente à luz, direto, a não ser alguns sementes que necessitam luz direto, como no caso das gramíneas ou algumas flores, por exemplo. Com atenção, leem as instruções nos pacotes das sementes. Outra maneira de propagação por sementeira, nós aproveitamos tabuleiros. Tabuleiros já permitem alveolados, neste caso aqui com 104 alvéolos, nós colocamos o substrato e semeamos em cada alvéolo.
a planta vai nascer, vai explorar o alvéolo e já temos as plantas separadas. O processo é muito fácil. Nós enchemos bem o substrato, o nosso tabuleiro. Esse substrato já vem com uma fertilização muito suave, muito pouco, porque nós queremos que a pequena plântula nasça, tem condições ótimas, mas não nutrição abundante, porque para promover o crescimento radicular, ou seja, ela tem que andar à procura dos nutrientes, e isso significa que ela vai fazer muita raiz, vai enraizar bem, garantia que no transplante para campo temos boas plantas fortes, resistentes. Aqui temos o nosso tabuleiro cheio, para. Agora, para a sementeira, em cada alvéolo fazemos um buraquinho, eu faço isto aqui com o dedo, e novamente colocamos as nossas sementes, tapamos, primeira rega com borrifador. Quando o alvéolo está, essa técnica é uma técnica profissional, feita por máquinas neste caso, e dá um tabuleiro como este, neste caso com hortícolas, couves, para. Isto é muito bem desenvolvido e o objetivo é obter um torrão muito bem enraizado, com raízes brancas, uma planta forte, lá está. Não demasiada nutrição, o adequado, e utilizando um substrato especializado para bio, automaticamente desenvolve-se em o ritmo da natureza e, como tal, cria-nos plantas rústicas, resistentes e bem desenvolvidas. Essa planta já está pronta para ser transplantada no campo ou no saco de cultivo, num sítio onde entendemos. Depois, há uma nova técnica de propagação, também serve para sementeira e para multiplicação. São esse tabuleiro já com pequenos cilindros em papel biodegradável, com um substrato onde nós podemos colocar a sementinha ou a nossa estaca. Qual é a diferença em relação ao resto tudo? Isto necessita um bom sistema de rega. Em contrapartida, o alvéolo está exposto ao ar, arejado, não encharca, promove muito rapidamente o desenvolvimento radicular, e quando a primeira raiz começa a aparecer aqui no papel, já podemos transplantar ao campo, ou seja, muito mais rápido. O papel assegura o torrão, mesmo o sistema radicular ainda não está tão forte, garante-nos já uma transplantação com sucesso. Vamos falar da multiplicação. A multiplicação é a propagação vegetativa. Eu trouxe aqui gramão brasileiro, que já tem um lanço bastante comprido, e nós reparamos, ela está a querer enraizar. Ela, no meio dos internodos, está a lançar raízes. O que nós fazemos? Nós aproveitamos, cortamos em pedacinhos e tiramos um pouco das folhas, e a estaca vai ficar assim. Temos aqui a raiz e nós plantamos no nosso tabuleiro alveolado, por exemplo, ou nos nossos hidropotes de papel, plantamos e em pouco tempo enraizamos e já podemos multiplicar a nossa planta. Qual é a diferença entre multiplicação e sementeira? As espécies, ao utilizar sementes, não mantêm as características, elas começam a ficar alteradas. Já não ficam tão verde, crescem menos, dá menos flor. E quando digamos, clonamos, ou seja, multiplicação por estaca, as filhas vão ficar exatamente igual à mãe. Esta é uma maneira de manter a variedade homogênea, tanto em crescimento, aparência, coloração, igualzinho aos pais. E por isso, a multiplicação vegetativa muitas vezes é uma técnica recorrente de clonar plantas para manter a espécie como nós desejamos. O substrato de multiplicação é parecido a um substrato de sementeira. Adicionar pellita. A pellita é um mineral leve e aumenta o arejamento e mantém o substrato um pouco mais quente. Portanto, são condições mais arejadas que favorecem o desenvolvimento do sistema radicular, das primeiras raízes, no caso que nós multiplicamos as plantas por estaca. Depois fica ainda a sementeira direta no campo, como sempre fizemos, respeitando as instruções. Uma boa preparação do terreno. Também aconselho utilizar na linha pelo menos um bom substrato para melhorar na linha, para ajudar, para ter logo sucesso, principalmente sementes pequeninas como a cenoura e outras, a alface, caso que não queremos recorrer ao alveolado ou plântulas já compradas, para aumentar o sucesso das sementes, logo uma plantação certinha, com desenvolvimento rápido e regular e com pouco trabalho de retança, de forma que em pouco tempo temos a nossa plantação diretamente na horta.
Com estas dicas e com um bom substrato, desejo a todos o sucesso na sementeira e na multiplicação.